Tempo de cegar e tu sem vacilar, declarar-te sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, te alerta, queira logo responder. Vem aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, e colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto, te alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As gavelas que recolhem joia do esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os bancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, queira logo responder. Vem aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. A colheita vem por brevemente findará. Breve o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, queira logo responder. E aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Na colheita o tempo brevemente ficará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, queira logo responder. Vem aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, venha logo responder. Vem aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz de pronto, e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Aleluia! Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Filipenses capítulo 2, irmãos, do verso 1 ao verso de número 11. Uma palavra bem conhecida. Antes de estarmos lendo, vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, Senhor, de estar nos Teus atos, Senhor, para poder Te adorar, Senhor. Reconhecendo, Senhor, o Teu senhorio, Pai, reconhecendo que o Senhor é dono de tudo, Pai, que a nossa vida sem o Senhor não significa absolutamente nada, Senhor. Mas nós temos a certeza, Senhor, que nós estamos aqui nesse lugar, Pai, porque Tu se faz presente, ó Pai, porque a Tua palavra é real, Senhor. Onde tiver dois ou mais, o Senhor se faz presente. Então o Senhor está nesse culto, o Senhor está no nosso meio, Pai. Então que essa palavra, Senhor, ao ser lida, ela fique no nosso coração, ó Pai, que nós possamos entender, Senhor, que Tu pagou um alto preço pela nossa vida, Senhor, que Tu comprou a nossa vida com Teu sangue, ó Pai, e o diabo não toca na nossa vida, a não ser que o Senhor permita, Pai. Então, em nome de Jesus,
Abra os nossos ouvidos para a Tua palavra. Amém. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões na igreja, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Todos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Obrigado pela oportunidade. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado,
meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dará vitória nessa hora. Recebe aí, aleluia. Me dá vitória. Recebe aí onde você está nessa noite. Ele tem vitória para você, para a tua vida, Ele tem vitória. Aleluia. Nessa hora me dá vitória. Nesta hora. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou deixar para a meditação da igreja lá em Mateus, capítulo 22, somente um versículo. Versículo 37. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu estava meditando esse versículo na segunda-feira no serviço, e quando diz aqui de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o pensamento, eu pensei em rendição, né? Rendição total. Tudo seu você vai render ao Senhor. E Ele não quer isso de nós para provar o seu poder, Ele quer isso de nós para nos libertar, porque nós somos falhos, nós erramos, e estar na vontade do Senhor, nós sabemos que ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E quando eu pensei em redenção, não tem exemplo e nem prova maior do que o próprio Jesus. Quando ele se retirou para orar, né, no Getsemane, eu não vou me lembrar onde se encontra e nem como que é exatamente a palavra, mas fala que ele pede ao Senhor para retirar dele, se fosse possível, o cálice. Eu não lembro direito como que era. Mas, independente disso, ele obedeceu a Deus e ele cumpriu a vontade de Deus. Então, que a gente venha nos entregar, nos render ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma. Agradeço a oportunidade. Ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. Eu louvarei.
mas tua mão com tudo me respondeu. tua presença, ó Deus, como eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Seu nome é Jesus. Amém. Quão formoso Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar,
abençoar, Senhor. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Hoje eu estava na minha casa e aí o Senhor me trouxe à memória uma palavra muito conhecida que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre a história de Naamã. E o Senhor falava ao meu coração aqui no capítulo 5, no versículo 2, que vai dizer assim: E saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou como serva da mulher de Naamã. E disse a essa sua senhora: Oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Quando eu estava lá no meu quarto, o Senhor trazia ao meu coração a seguinte palavra: a menina estava presa, ela estava ali como escrava, e ao meio de toda aquela situação, longe do seu povo, e em meio a toda aquela situação, ela mesmo assim deixou, foi boca de Deus para aquele povo, foi boca de Deus para o seu Senhor. E o Senhor me perguntava assim ao meu coração: como você está sendo diante dos outros? Como que você está sendo diante daqueles que zombam de você, que falam de você? Como que você está sendo no seu trabalho? É a pergunta que eu deixo para a igreja, no seu meio familiar, na sua escola, porque aquela menina não estava em boa situação. Muitas das vezes nós estamos em boas situações e mesmo assim não somos boca de Deus. Mas o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra e me perguntava: como que está sendo você diante de outras pessoas? Aleluia! Essa é a palavra que eu deixo no coração dos irmãos. Agradeço a minha oportunidade. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. eis-me aqui, Rendido estou. eu sou teu E tu és meu.
eis-me aqui, vem te ver estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, Vem te ver eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida-te estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida-te estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos a cada dia entregar ao Senhor as nossas vidas, porque quando nós entregamos a Ele, nós sabemos que Ele toma conta. Nós sabemos que o Senhor Ele vai tratar cada necessidade que nós precisamos que seja sanada. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em
em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só você que veio adorar o Senhor, pra te adorar. Onde flui o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós, quando entregamos o nosso melhor ao Senhor, a presença dele, ele inunda o lugar. Porque nós como cristãos, sabemos que as lutas, elas tendem a vir até nós. Nós sabemos que a tempestade, muitas das vezes ela vem para poder nos desestruturar, muitas das vezes para tirar o nosso foco. Mas o que eu acho muito interessante, numa passagem que certa feita eu vi o nosso amado irmão e pastor Tiago pregar, no livro de Mateus capítulo 14, vai falar a respeito de uma tempestade que acontecia, e os discípulos ali no barco começaram a se apavorar. Mas essa mesma palavra vai dizer que o Senhor, ele sabia daquela tempestade e ele vai vir ao encontro dos discípulos. E a parte mais interessante dessa palavra é o momento em que Pedro diz assim para o Senhor: se és tu, faça que eu vá ter contigo. Isso é lindo, porque o Senhor diz assim para Pedro: então venha. E Pedro, ele vai descer do barco e vai ao encontro do Senhor. Todos nós já conhecemos essa passagem e a gente sabe que no meio do percurso Pedro, ele vai afundar. Mas eu não quero focar nisso. O que eu quero é deixar para nossa reflexão o seguinte: que a tempestade ela vem e nós devemos manter a fé. Nós devemos manter solidificada a fé no Senhor. Porque enquanto Pedro ele caminhava focado em Cristo, ele não afundou. E em nenhuma parte da Bíblia vai dizer que mais ninguém andou sobre as águas, a não ser Pedro. Isso porque ele confiou no Senhor. E o lindo dessa passagem é que quando Pedro ele afunda, o mais lindo vem agora. O Senhor ele estava ali com a mão estendida, dizendo que não importa a tempestade, não importa a situação, ele estaria ali para salvar. Amém? Eu queria louvar você, mais um hino. Se você souber, me ajude, por favor. Quem é o homem que teve o poder
de andar sobre o mar. Quem é esse que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele faz te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus te abençoar e você vai entoar o hino da vitória. O hino da vitória. O hino da vitória. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero saber comigo, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que fosse, e destruirei teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amém? Deixe-se sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente não prega, a gente tenta pregar, amém? A gente fala aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Queria que os irmãos ficassem bem à vontade, com seus glórias a Deus, com seus aleluia, amém? Deus é fiel o tempo todo. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas, temos observado que o Senhor, Ele, quando nós nos decidimos se colocar diante dEle de uma forma
humilde, de uma forma simples, reconhecendo que nós não fazemos nada, mas sim Ele pode fazer, Ele pode mudar, transformar nossas vidas. Conseguimos entender que Deus, Ele muda histórias, amém? Quando a gente fala de mudar história, querido, a gente consegue entender que às vezes existe coisas nas nossas vidas, promessas, sonhos, que parece que é impossível, parece que não vai acontecer, parece que as circunstâncias, situações que a gente tem vivido nos leva a entender que não tem jeito, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que pode mudar o quadro da nossa história com um estalar de dedo, com a sua voz, com a sua palavra. Quem acredita nisso aqui nessa noite? Amém. Eu também creio que servimos a um Deus desse tipo. Amém? A Bíblia vai dizer, querido, que no passado, quando o casal decidia se unir, formar uma família, montar ali seu patrimônio, a Bíblia vai dizer que quando eles começavam a planejar seu futuro, planejar como seria os seus dias, talvez sonharem juntos. Sempre que um casal se une, sabemos que após, a maioria das vezes, nem sempre segue-se essa regra. As pessoas pensam em construir, pensam em comprar objetos, coisas para o seu lar. As mulheres, principalmente, gostam de ver sua casa bem arrumada, com tudo no seu devido e perfeito lugar. Quem é que não gosta de ter o melhor, né? E sabemos muito bem que o casal sempre planeja em ter filhos. Muitas vezes se torna até um sonho para alguns. Algumas pessoas sonham em poder ter uma criança em sua casa, correndo, fazendo bagunça, que possa chamar de pai ou de mãe. Isso é um sonho de muitas pessoas, muitos casais que se unem, e alguns até mesmo com esse objetivo. E no passado, e até mesmo hoje, se usava muito a palavra de primogenitura. E a Bíblia vai dizer que havia uma família, a família que um dos filhos, ao nascer, ele nasce com as mãos no calcanhar do seu irmão. Jacó, ele nasce com as mãos agarradas no calcanhar de Esaú. E a Bíblia vai dizer que ali colocaram-se o nome dele por aquela ocasião que ali ocorria. E com o passar do tempo, talvez, por ele ter tido esse nome e ter sido visto por alguns como enganador, como falsificador, talvez ele tenha levado esse peso em suas costas. Mas a Bíblia vai dizer que havia um desejo no coração dele de ser visto não somente pela mãe, mas também pelo seu pai. E houve um dia em que seu irmão Esaú, que era o primogênito, ele decide vender a sua primogenitura para o seu irmão. E a Bíblia vai dizer que ali ele faz algo, talvez, por impulso, ou simplesmente achando que aquilo ali seria um ato que não se consumiria, não iria adiante. E ele decide fazer isso, vender. Quando nós falamos de primogênito, se uma família ele tem 10 filhos, que no passado geralmente era assim, o primogênito ele tinha direito da metade, o restante dividia entre os 10. E ele abre mão daquilo que ele tinha, pelo fato de ter nascido primeiro, por um prato de lentilha. E quando ele cai em si, ele se revolta com aquela situação. E a Bíblia vai dizer, querido, que quando ele se toca daquilo que ele fez, já era tarde demais. E ali a Bíblia vai dizer que Jacó ele assume. Ou seja, de certa forma ele toma posse daquilo que ele compra
negocia. E quando nós olhamos para nossas vidas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar, querido, que o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito nem um pouco e nunca vai ficar satisfeito em te ver na presença do Senhor, em te ver buscando ao Senhor, em te ver sentindo a graça do Espírito Santo e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele teve a oportunidade de estar lá com o Senhor, entre os querubins. Ezequiel vai falar sobre isso. E a Bíblia diz que ele, ao querer ser melhor ou maior que o Senhor, ele é expulso. E quando ele observa que ele perdeu a sua posição, igualmente Esaú, que quando ele observa que ele perde a sua posição, ele fica furioso. E de certa forma nasce uma ira, nasce um furor contra a vida de Jacó. Aí você se pergunta o porquê que o inimigo, ele não gosta de você. Porque quando ele estava lá, querido, ele tinha o poder de adorar o Senhor. Quando ele estava lá, ele tinha o poder de sentir o Senhor. Quando ele estava lá, ele tinha o poder de estar próximo, de observar, de ver. E hoje ele não tem mais. E quando ele vê uma igreja como essa, e ele entende que aquilo que era para ele hoje é nosso, ele se revolta, porque hoje você está aqui com liberdade para adorar o nome do Senhor nessa noite, para engrandecer o nome do Senhor. Então eu consigo imaginar um pouco o que Esaú passou. A Bíblia vai dizer que da descendência que foi dali para frente sendo gerada, nasce os amalequitas. E diz a Bíblia que Esaú, a partir do filho dele, consegue nascer esse povo, melhor dizendo. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, que o Senhor, tinha dado uma ordem para o seu povo, que esse povo era um povo que deveria ser destruído pelo povo de Deus. E eu fico me perguntando, porque no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus manda destruir, mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, nós vamos observar o porquê, Davi, que isso acontece. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. O povo de Deus estava sendo aprisionado, forçado a trabalhos pesados. Quando nós trabalhamos com sol, com chuva, nosso corpo cansa, nosso vigor vai embora, nossa disposição não se acha mais. Mas a Bíblia vai dizer que Deus decide levantar Moisés para libertar o povo dele em sentido da terra de Canaã. E todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que enquanto eles estavam saindo no meio do deserto, os amalequitas decidem ir contra o povo de Israel. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: é que a Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, que eles são covardes. Porque quando a pessoa é corajosa, quando a pessoa é de caráter, pelo menos, Davi, eles atacam pela frente. Eles têm coragem de ir na sua frente. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: que eles atacam, pastor José, pela retaguarda. E isso deixa Deus irado. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: que o povo de Israel estava fraco e cansado. E eles ainda assim decidem atacar na retaguarda, quando eles estavam de costas. Existem pessoas que são assim, o inimigo é assim. Aquilo que ele não consegue falar pela frente, ele espera o momento oportuno, que muitas das vezes estamos distraídos, muitas vezes estamos cansados, desanimados, para nos atacar, para tentar nos paralisar. Mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, eles não conseguiam ver, porque eles foram por trás.
mas os olhos do Senhor estavam sobre o povo dele. Enquanto o povo não conseguia observar o que estava acontecendo, Deus observava que o povo dele estava sendo atingido pela retaguarda. Quando Moisés observa isso, quando Moisés vê isso, a Bíblia diz que ele faz o seguinte: ô Josué, olha só, você vai contra eles, enquanto isso eu vou orar. Eu vou subir o monte para orar. E o que me chama mais atenção é que há um povo que não estava acostumado com guerra, não estava acostumado com batalha, não estava acostumado a fingir o inimigo, não. Eles estavam no Egito, cansados, abatidos, desanimados, andando pelo deserto, ou seja, eles não tinham força o suficiente para entrar numa guerra. Mas ainda assim, Moisés dá uma ordem: Josué, você vai. E enquanto isso, eu subo e oro. E a Bíblia vai dizer que foi travado numa grande luta, uma grande batalha. E enquanto Josué lutava, ele faz uma observação. O povo observa que enquanto Moisés clamava com as mãos para o alto, o povo de Israel prevalecia. Mas quando o povo viu que Moisés abaixava suas mãos, Israel perdia a guerra. Alguém tem uma palavra de sabedoria? Vamos fazer o seguinte: vai lá, sobe eles, Mone Moisés, e o sobe ao monte. Cada um segura de um lado o braço. E ele observa que enquanto as mãos de Moisés estavam por alto, Josué lá embaixo estava vencendo. Mas chega um momento, querido, chega um momento que a Bíblia vai dizer que o braço de Moisés é pesado demais. E eles não conseguem por muito tempo, Josué, mantê-los em pé. Eles pegam e põem 2 troncos, pode-se dizer, uma pedra embaixo do braço de Moisés, para que ele viesse ficar de pé, para que Josué viesse a vencer a batalha. E que me lembro muito bem, hoje foi titulado um culto jovem. E aqui Deus me dá uma palavra de experiência, uma palavra muito tremenda e muito simples, mas que nos levará a observar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que enquanto Moisés está orando, Josué está lutando. Aqui eu consigo enxergar 2 gerações. Enquanto Moisés está lá em cima, orando, Josué está lá, batalhando e lutando. E sabe o que eu consigo ver um encontro aqui, que hoje em dia, muitas vezes, desprezamos os mais velhos, a experiência dos mais velhos, até mesmo os louvores antigos. Esse louvor não faz mais efeito, esse louvor não tem mais graça de se tocar. Mas se Moisés não estivesse orando, querido, Josué não perdia a batalha. Então veja uma geração de pessoas jovens, com vigor, com força, porque a Bíblia vai dizer que no jovem encontramos as forças, pelo vigor, pela disposição. Mas com Moisés se encontra a experiência. Com Moisés se encontra a disposição para orar. Com Moisés se encontra a palavra de verdade, a intimidade com o Pai. Precisamos andar juntos. Precisamos entender que não é só a geração dos mais jovens que faz a diferença, mas precisamos entender que ainda há Moisés por aí que sobe o monte e ora para que Deus venha dar vitória à igreja do Senhor. Quem acredita nisso aqui nessa noite, querido? Conseguimos entender isso. Os amalequitas, eles vão contra o povo de Deus, contra um povo que não tinha experiência de guerra, contra um povo que não era acostumado a pegar a espada nas mãos para lutar, mas a Bíblia vai dizer que Deus batalharia por eles, e enquanto houver pessoas de joelho orando ao Senhor, nós conseguiremos vencer a batalha. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja se une, enquanto os jovens, os mais velhos, eles conseguem entender que enquanto a comunhão, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, aquilo que é ligado aqui, querido, também é ligado lá em cima. E se nós unirmos as nossas forças, enquanto um ora, outro jejua, enquanto um ora, outro prega, enquanto um louva, outro vai para a rua ministrar, enquanto um limpa a igreja, outro está aqui intercedendo, amados, enquanto nós entendemos isso, não somos melhores e não somos fortes o suficiente, muitas vezes sozinhos. Moisés poderia muito bem olhar para Josué e falar, Josué, olha só, vamos comigo. Mas ele entendeu que cada um cabia a sua função.
Ele entendeu que necessitava, José, enquanto muitas das vezes os líderes estão de joelho orando, outros têm que botar a cara da reta para guerrear. Portanto, a Bíblia vai dizer no livro de Atos, no capítulo 6, que o povo, a igreja crescia e foi necessário levantar pessoas de boa conduta, de caráter, para cuidar da obra do Senhor, enquanto os ministros de Deus ganhavam almas. Isso é evangelho. A Bíblia vai dizer, querido, que os amalequitas, eles eram inimigo declarado do povo de Deus. E não somente do povo de Deus, mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus declarou eles como inimigo. Porque eles foram covardes. Eles não tiveram caráter suficiente. Nem o povo do Egito foi visto dessa forma. Mas os amalequitas não. E a Bíblia vai dizer, querido, que chega um momento que o povo de Israel, eles começam observando as nações vizinhas com seus líderes, com seu rei, que governava cada região, e eles não tinham ninguém. Eles decidem escolher alguém, ou pede Deus para levantar alguém. E a Bíblia vai dizer que um profeta chamado Samuel vai e levanta um rei chamado Saul, todos conhecem. E a Bíblia vai dizer que pelo fato deles terem os amalequitas como inimigo de Deus, chega um momento que Deus dá uma ordem a Saul: Saul, olha só, eu não gosto dos amalequitas, e eu preciso que você vá até eles e destrua eles. Através de Samuel, Deus dá uma ordem. Saul vai. Mas a Bíblia vai dizer que quando lá ele chega, ele destrói aquilo que ele quer e poupa algumas coisas. E a Bíblia vai dizer algo bem claro para mim e para você. Ele consegue poupar e separar aquilo que agradava aos seus olhos. E nem tudo, querido, que reluz é ouro. E nem tudo que os nossos olhos desejam, nós podemos possuir. Porque a Bíblia vai dizer: é melhor você entrar no reino do céu com o olho do sol do que você estiver com as duas e ir para o inferno. E muitas das vezes nós conseguimos seguir coisas por aquilo que nós enxergamos, achamos bonito, achamos perfeito, canta bem, louva bem, prega bem, ou até mesmo coisas que agradam os nossos olhos, mas eu gostei, ponto final. A minha pergunta não é o que você gostou, a minha pergunta é o que Deus está mandando você fazer. A minha pergunta não sei se está te agradando aquilo que você está fazendo. Eu quero saber se está agradando a Deus. Porque Saul, ele estava dotado de uma ordem, mas ele foi por aquilo que estava no teu coração e não aquilo que Deus tinha mandado. E muitas das vezes, querido, se esquecemos daquilo que Deus nos manda fazer e seguimos os nossos desejos. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que o coração do homem é enganoso. Deus não põe situações em nossas vidas para nos gerar dúvidas, para nos confundir, não. Deus não impõe situações na nossa vida dizendo vai, e chega lá você faz o que Deus mandou e dá errado. Não, se Deus mandou você fazer aquilo é porque você sabe que vai dar certo. A Bíblia diz que ele comete esse erro. O profeta Samuel se levanta e vai até Saul, e ele faz algo, querido, que muito me chama a atenção, porque ele explica que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que o coração de Samuel é um coração bom, é um coração que tinha dó por alguns homens, é um coração que muitas das vezes ia pelo emocionalismo, talvez. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ô Samuel, Deus olha para Samuel: Samuel, olha só, até quando terás tu dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Nós, muitas das vezes, queremos tratar as coisas, as situações, as pessoas da nossa forma, enquanto Deus, muitas das vezes, diz: deixa embora. Enquanto Deus diz: já não está mais fazendo aquilo que eu mando, já está fora da minha direção, já não está mais andando conforme eu designei que viesse andar. E nós, muitas das vezes, com
com o emocionalismo, com o coração, com o amor cheio de compaixão, queremos pegar no colo, queremos cuidar, enquanto Deus está dizendo, deixa aí. Porque, amados, existem situações que você vai falar, que eu vou falar, que o pastor vai falar, mas nós precisamos entender que é Deus que faz a obra e não o homem, que é o Espírito Santo que convence o homem do erro. E existem pessoas que vão quebrar assim o nariz. Existem pessoas que você vai olhar, como que pode? Ela era cristã. E você talvez não entende, porque tal pessoa talvez aos seus olhos era uma bênção, mas aos olhos de Deus, querido, só Deus sabe o que ela fazia quando você não estava perto. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Saul, por se achar talvez, Saul talvez por achar que nunca seria abalado o seu trono, o seu governo, ele cometeu erros que desagradou aos olhos de Deus. Mas uma coisa, querido, é a gente cometer erro, achar que nós não somos substituíveis, achar que nós somos a última laranja do saco, talvez, a última, como diz, a última Coca-Cola do deserto, como os muitos dizem por aí. Não somos, somos substituíveis sim. Quando você não quer, tem outro talvez, querido, que esteja nesse exato momento, aonde ninguém vê, Davi, aonde ninguém consegue enxergar. Enquanto houver Davi por aí, querido, enquanto houver homens e mulheres que oram muitas vezes sem ninguém notar, sem ser visto por muitos, ainda que não tenha sido visto por muitos, mas o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele observava Davi, a Bíblia diz que ele enxergava Davi, porque Davi não oferecia adoração para o homem ver, Davi não cantava hinos para o homem ver, Davi não levava hinos para que viesse trazer emocionalismo à igreja, não cantava hino para que viesse agradar o homem, mas ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz, o Senhor me faz velejar em partos verdejantes. O Senhor, para onde eu irei da sua presença? Se eu subir até o céu, o Senhor também está. Se eu fizer minha casa no sepulcro, o Senhor também está. Ele falava para Deus, ele cantava salmos para o Senhor. E muitas das vezes nos preocupamos com aplausos, nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, nos preocupamos muitas das vezes se estamos pregando ou louvando bem. Amados, a Bíblia vai dizer o seguinte, que toda honra e toda glória é para aquele que vive e reina eternamente. Se você está aqui nessa noite, querido, para engrandecer o nome daquele que te criou, se você está aqui nessa noite para engrandecer o nome daquele que te sustenta, se você está aqui nessa noite para oferecer um culto de louvor e adoração a Ele, eu te convido a você nessa noite a adorar o Senhor, assim como foi ministrado, em espírito e também em verdade. Cadê você que nessa noite tem um glória a Deus? Cadê você que nessa noite tem um aleluia? Cadê você que nessa noite tem algo a oferecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? A palavra do Senhor vai dizer que havia uma ordem sobre a vida de Samuel, que passa do Senhor para ele. Olha só, Samuel, você vai até a casa de Jessé, porque lá na casa dele existe um que você vai ungir como rei. Amados, quando eu já tive a oportunidade de ler, de pregar essa palavra, mas a Bíblia vai dizer que ela se renova a cada dia. E quando nós olhamos para tal situação, pensamos, aonde Davi estava? A Bíblia vai dizer que ele estava no curral, no campo, não é isso? Cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia vai dizer que os seus irmãos tinham sido convocados para o exército de Saul. E quando nós observamos a vida de Davi, é algo interessante que às vezes passa em branco. Ele era o caçula da casa. E quando se há um caçula na casa, José, tinham vários irmãos. Quem ele liderava? Você pode observar que o mais velho sempre é que manda, não é assim? Olha, só faz isso, eu sou mais velho.
O mais velho tem mais experiência. O mais velho sempre, muitas vezes, conhece mais. Tem mais conhecimento. E assim foi. O mais velho dominou o que veio depois, descontou tudo que o mais velho fez, veio depois. E Davi? Quem que Davi iria mandar fazer alguma coisa para ele, José? Quem que Davi disse? Não, agora, Davi podia olhar para o menor, mas quando ele olhava, não tinha ninguém atrás dele. Que experiência ele tinha, ou seja, esse aí nasceu por último, é um Zé Ninguém. Esse aí não vai dar em nada. Tudo de bom, quem pegou foi os que vieram primeiro, do primogênito ao que veio depois. Portanto, que os demais foram para a guerra, Davi foi para onde? Para o pasto e sozinho. Talvez o pai deva uma ordem, olha só, Abinadab, vai para o pasto. Ele, não, Davi, vai você é o menor, você que tem que errar lá. Eu já fiz muito isso. Davi olhava para trás e não tinha ninguém para ele mandar ele ir no lugar dele. Era ele. E ele ia. Mas a Bíblia vai dizer que ele sempre andava com duas coisas, uma funda e uma arco. O historiador vai dizer que ele andava com aquilo sempre ao seu lado. Era de costume de Davi. Ele andava preparado. E a Bíblia vai dizer que quando Jessé chega na casa dele, a Bíblia diz que ele chama, o pai chama todos os irmãos, e não era nenhum daqueles, até que alguém se refere, falta um. É onde ele está? Ele está no pasto. Manda chamar ele. Por quê? Ninguém senta na mesa. Ninguém vai comer, ninguém vai experimentar nada, enquanto ele não chegar aqui. E quando eu observo isso, a Bíblia vai dizer que ele chega, Samuel unge ele a rei, entre os irmãos, e pede que aquilo ali viesse ficar entre eles. E Davi volta para o pasto. Os irmãos vão para a guerra, porque é convocado. Porque lá no meio dos inimigos filisteus havia um homem chamado Golias, que a Bíblia vai dizer que por 40 dias ele ficou afrontando o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que 2 vezes ao dia, imagina, de manhã e de tarde, aquele homem gritando, cadê vocês? Não tem nenhum homem suficiente. Não é vocês que servem ao Deus vivo. Não é vocês que dizem que o Senhor é com vocês. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que enquanto os maiorais, enquanto os fortes, enquanto aqueles que eram paparicados estavam na guerra, Davi estava no campo. E de repente, ele talvez cuidando de uma ovelha, limpando fezes da ovelha, talvez sujo, Davi. Porque a Bíblia vai dizer que ele muitas vezes lutou com leão, lutou com urso. A mãe manda chamar, Davi, você tem uma missão hoje. Hoje eu vou te promover, Davi. Talvez Davi olhe e fale assim, agora eu vou ser reconhecido pelos meus pais. Não, Davi, olha só. A sua promoção é, hoje, de dono de curral, de cuidador de ovelha, você vai passar a ser entregador. Você vai passar, se fosse nos dias de hoje, eu diria que talvez Davi seria um motoboy. E a Bíblia vai dizer que ele chama Davi para Davi trabalhar. Imagina o coração daquele menino. Eu lá no pasto. E me chamam para entregar comida para os meus irmãos. Ah, minha vida. Imagina Davi pensando. Um sol de rachar. Ele tem que ir lá no meio do povo de Israel. Lá no meio do exército de Saul. Levar comida para os irmãos dele. A Bíblia diz que ele vai. Mas guarde uma coisa no seu coração. Aos olhos de Davi, aos olhos muitas vezes dos nossos olhos, existem situações de nossas vidas que parece que nós estamos regredindo. Parece que ao invés de nós andarmos para frente, estamos andando para trás. Parece que ao invés de nós começarmos a crescer, parece que nós estamos diminuindo. Mas a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. Com Deus é o contrário. Aquele que se humilha, ele exalta. Aquele que se exalta, ele abate. Então entendemos, querido, que quando Davi recebe uma ordem, talvez ele não murmura por ser obediente, por conhecer a Deus, por andar com Deus. Talvez ele vá adiante pensando, não tem problema, os meus irmãos. Tem algo interessante para se pensar, mas pense comigo, ele era o único que estava cuidando das ovelhas, então o pensamento, talvez, o pensamento de Davi é o seguinte, quando os meus pais se forem, quando Deus achar por bem chamar ele, eu vou herdar isso aqui, então eu tenho que conhecer. Eu vou herdar a fazenda do meu pai, eu vou passar a cuidar das ovelhas do meu pai.
então eu vou obedecer a eles, porque quem obedece à voz dos seus pais tem longa vida na terra. Ele vai, querido. E quando ele chega lá, talvez ele tenha pensado, vou chegar lá, vou entregar aquilo que eu tenho que entregar aos meus irmãos e vou voltar para o meu curral, cuidar das ovelhas do meu pai, que essa é a minha função. Mas não sabia Davi que a partir daquela caminhada dele, que parecia ser uma caminhada difícil, uma função que não era dele, o curral, querido, estava virando história em sua vida. Cuidar das ovelhas do seu pai no meio do pasto estava virando algo que ele iria contar para os seus filhos e seus netos. Quando ele lá chega, querido, ele consegue ouvir uma voz que dizia: cadê o Deus que vocês servem? Porventura não tem alguém para me afrontar? Não tem alguém para vir contra mim? Ele observa, querido, ele vê que aquele homem era grande. Ele observa que Golias não era normal. Ele tinha essa possibilidade de entregar a comida aos seus irmãos, virar as costas e voltar para o seu destino. Mas quando nós somos inconformados, querido, quando nós olhamos a situação e nos conformamos, nós nos tornamos igual a todo mundo. Mas quando nós olhamos para a situação e falamos assim: epa, está falando de Deus, está mexendo comigo, porque em mim habita o Espírito Santo. É por isso que Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele entendeu isso, meus amados. A Bíblia vai dizer que talvez, eu penso Davi olhando de lado: o que está acontecendo? Meus irmãos em casa são valentões, não vivem gritando por aí que é soldado do rei Saul. E ele grita: quem é esse incircunciso? Amada, enquanto houver pessoas inconformadas aqui, Deus sempre vai saber que há soldados que Ele pode contar na terra. Enquanto houver pessoas que olham para a situação e digam: enquanto está todo mundo parado, enquanto ninguém quer ir diante, ninguém quer fazer diferença, eu me coloco diante do Senhor e digo: quem é esse incircunciso que acha que não há Deus em Israel? Davi poderia parar por ali e voltar. Ele poderia se manter onde ele estava, na sua zona de conforto, e esperando apenas herdar a fazenda do seu pai. Ou melhor, talvez uma fazenda com poucas ovelhas. Ele poderia apenas querer aquilo que estava aos seus olhos. Ele poderia apenas se conformar em ter apenas aquilo que o pai dele deixaria para ele. Mas não. Porque havia uma proposta em si. Aquele que conseguir derrotar Golias, esse vai casar com minha filha. Aí eu consigo enxergar que talvez, querido, em alguns momentos de nossas vidas, alguém olha para mim, para você e diz: eu não sei por que você vai para a igreja, eu não sei por que você insiste nisso, eu não sei por que você acha que sua vida vai mudar. E eu digo: vai mudar sim, sabe por quê? Porque o meu tempo não é o tempo de Deus, os planos de Deus não são os meus planos. Uma ida apenas, uma saída da sua zona de conforto em sentido ao encontro dos seus irmãos. Saul cita: olha só, se alguém destruir ele, tem a mão da minha filha para casar. E no automático, minha filha é princesa, porque Saul era rei. Ou seja, vai fazer parte do meu reinado, vai começar a tomar conta das minhas coisas. Davi viu a possibilidade ali, não apenas de honrar a Deus, mas de também mudar a sua história. A Bíblia vai dizer, querido, que aquele homem não se conforma e se oferece a fazer. E eu fico me perguntando, por que que às vezes nós esperamos as coisas, ou muitas das vezes as pessoas nos pedir, ou nos ofertar, ou nos dar uma orientação, enquanto Davi se lança, se oferece. E Deus nessa noite está dizendo: existe um povo por aí afora
E eu preciso levantar soldados para pregar minha palavra. Deus ele dá, Deus ele fala, mas quem que tem que dizer o eis-me aqui? E a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando Davi se oferece, quando Davi não se conforma com a situação, ainda existe aqueles que não fazem nada, ainda existe aqueles que estavam com medo, ainda existe aqueles que não têm disposição, mas quando você diz que quer fazer, aparece um monte, não aparece ninguém para te encorajar, mas aparece muito para dizer, você não vai conseguir, não adianta, ele é maior que você, não adianta, ele é um dos maiores e melhores soldados do povo de Deus. Mas amado, deixa eu te dizer uma coisa, e eu gosto muito de falar isso, não é porque fulano não conseguiu que eu não vou conseguir, não é porque Beltrano tem medo que eu também tenho que ter medo, sabe por quê? Porque quando eu entendo que quando Deus quer operar sinais, prodígios e maravilhas através da minha vida, através da sua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode mudar os planos do Senhor sobre sua vida. Aquilo que Deus tem para você não é para o irmão da direita, não é para o irmão da esquerda, porque Deus te chamou de uma forma diferente. Davi não era igual aos seus irmãos, Davi não tinha o mesmo chamado dos seus irmãos, porque enquanto Davi estava louvando o Senhor, seus irmãos estavam em suas casas, em suas residências, enquanto Davi estava inventando coisas para o Senhor, para de uma forma viesse agradar o coração de Deus, aonde estavam os seus irmãos. Enquanto você está aqui, querido, Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo, você não tem noção de onde eu vou te levar, você não tem noção de onde você vai conseguir chegar, e talvez você só tenha pensamento seguinte, eu só vou herdar a fazenda do meu pai, mas Deus está dizendo para você, eu não tenho somente a fazenda do seu pai, eu não tenho somente a herança que o homem pode te dar, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida nessa noite. Só quem toma posse, só quem acredita nisso, só quem crê nessa palavra. A Bíblia vai dizer que quando Davi vai, eu estou terminando, querido, enquanto Davi vai, a armadura de Saul não servia para ele. Sabe por quê, querido? Porque Davi pega algo pequeno, pega apenas uma funda com uma pedra. Talvez você venha falar assim, mas pastor, eu já vi tanta gente pregando sobre isso. Sim, eu também já ouvi. Mas quando nós vamos observar, querido, Deus, ele trabalha com as coisas simples. E muitas das vezes queremos achar que Deus trabalha com as coisas grandes. Deus, quando ele quer usar alguém, ele não vai lá no Planalto, ele não vai muitas das vezes na Casa Branca, não. Ele vai na sua casa e traz você aqui nessa noite para engrandecer o nome dele, querido. Ele vai nos humildes, ele vai nos simples, ele vai naquele que ninguém dá nada, ele vai naquele que ninguém acredita. Pega a sua vida, transforma a sua vida, te usa de uma forma soberana, te coloca exaltado sobre onde você passar, e aqueles que se achavam grandes vão chegar até você e vão dizer, quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê, Davi. A Bíblia diz que os irmãos dele olham para ele e falam assim, não pode, ele não vai conseguir. Desiste enquanto há tempo. Para enquanto há tempo. A visão de Davi não era igual à visão daqueles homens, querido. Sabe por quê? Olhe para cá, por favor. E realmente parte para o final. A Bíblia vai dizer que Davi nos mostra que a visão dele era diferente. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte. A Bíblia vai dizer que quando Davi olha para aquele gigante, quando Davi enxerga aquele gigante, enquanto os muitos estavam com medo de ir, enquanto os muitos não acreditavam que poderia, Davi olha para aquele gigante e fala algo. Ainda hoje, Golias, a sua cabeça vai estar nas minhas mãos. Sabe o que eu me entendo quando eu fui juntando as peças? Olha só, que Davi
Davi, ele conseguiu ver no presente aquilo que ele teria no futuro. Ele conseguiu enxergar naquele momento aquilo que ele queria para o seu futuro. Eu não sei qual é a sua visão hoje, querido. Eu não sei o que você quer para o teu futuro. Mas eu te provo na Bíblia. Talvez você olhe, mas pastor, Davi só não serve. Eu te provo, já falei sobre isso. A Bíblia vai dizer, Davi, que Moisés estava de frente para o Mar Vermelho. E quem vem atrás? O exército de, diga comigo, Faraó. Diga comigo, o exército de Faraó. Não, mais alto, o exército de Faraó. Eles não sabiam o que ia acontecer, nem muito menos Moisés. Portanto que a Bíblia vai dizer que Moisés faz o quê? Clama ao Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que quando ele clama, Deus fala, Moisés, olha só, pega o que está nas tuas mãos e toca nas águas. A Bíblia diz que Moisés toca nas águas, o povo passa com os pés em chuto. Quando chega do outro lado, querido, tem uma irmãzinha chamada Miriam, que ela abre a bolsa, pega o pandeiro e começa a tocar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A minha pergunta é, quem é que leva pandeiro, querido, para o deserto? Quem é que leva pandeiro para atravessar o Mar Vermelho? Só quem sabe que o seu futuro será um futuro de vitória. Só quem acredita que será um futuro de vitória. Só quem crê, Davi. É por isso que eu amo a Deus. Quem ama o Senhor aqui nessa noite? Quem ama o Senhor? Só você que ama o Senhor. Só você que está sonhando nessa noite, querido. Só você que está enxergando a sua casa. Quem está enxergando a sua casa? Só você que está enxergando o seu carro importado. Só você que está enxergando aquele trabalho que você há tanto sonho e fala assim, como é que eu vou adquirir? Eu não sei o que vai acontecer. Davi também não sabia, querido. Davi não esperava. Davi não louvava Deus com o intuito de ter alguma coisa, não. Davi não preparava salmos ao Senhor com o intuito de ser rei, não. Mas o que Deus tinha para ele não era para ser apenas cuidador de ovelhas. O que Deus tinha para Davi era a cadeira do trono, era o palácio. O que Deus tem para você, querido, vai muito além do que você possa imaginar. Os planos do Senhor sobre a tua vida são maiores e melhores do que os seus. Só você que acredita nisso, querido. Eu quero que você levante as suas mãos nessa noite. Eu quero que você dê o seu melhor glória. Só quem sente a presença de Deus aqui nessa noite, só quem está sentindo ela, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo, sabe? Uma unção diferente está derramada sobre a sua vida nessa noite. Você não veio aqui em vão, jovem. Você não veio aqui em vão. O Senhor vai te levar em lugares altos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? Aleluia. Tu és soberano. Feche seus olhos. Sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vai adorando nessa noite. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Você pode adorar? ti. Tu és tremendo. Tudo aleluia. Oh Deus de poder e glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Pode declarar nessa noite assim, ó. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.